Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer toda semana na aula da comunidade da dor ao alívio. Lá eu faço aula toda semana, mas essa semana, como eu fiquei muito doente, eu não consegui dar aula lá. Mas eu resolvi não deixar passar o compromisso que eu tenho com o pessoal do YouTube, principalmente com a minha comunidade, de dar informações e ajudar a aliviar a dor. O tema de hoje é como aliviar a dor do pescoço e lombar. E como essa semana eu fiquei doente, aí eu tive que parar, pensei um pouco, tive que descansar. E eu entrei mais na comunidade e resolvi conversar com cada participante de lá, individualmente no WhatsApp. E eu vou fazer isso com todo mundo, com todos que estão lá, para poder entender melhor o que cada um está sentindo e tentar ajudar pontualmente cada um. E eu comecei a mandar mensagens para as pessoas e algumas responderam, já conversamos, já consegui ajudar, já aliviaram bastante a sua dor. E outros leram, mas não me responderam. Aí eu parei para pensar e fazer uma análise do nosso comportamento, do comportamento do ser humano mesmo, de todos nós, de quem sente dor, quem não sente, o comportamento perante o problema que nesse caso é a dor. E eu comecei a pensar assim, o que faz uma pessoa que está com dor entrar numa comunidade para poder aliviar a dor, porque ali eu dou informações, dou uma abertura muito grande para a pessoa escrever lá e tirar suas dúvidas, e a maioria não faz isso, eu não sei se está com vergonha de colocar o problema, mas eu também já falei que podem me chamar no privado. Então, existem várias coisas que eu dei liberdade e as pessoas não agem. E eu comecei a pensar em relação a mim também, que eu também sou dessa forma. Às vezes a pessoa dá oportunidade de você melhorar e você fica, poxa, mas a pessoa, vou incomodar a pessoa está ali, vou ficar falando dos meus problemas para ela. E eu acho que isso, a gente tem que passar por cima disso, porque se eu estou me oferecendo para ajudar, a gente tem que aproveitar a oportunidade para resolver esse problema. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o objetivo dessa aula, aliás, inclusive, de todas as aulas que eu dou, é trazer clareza, trazer leveza com os exercícios e a consciência do corpo. A clareza de que, por que da dor? Será que realmente a dor é desse diagnóstico que o médico deu? Será que a gente não deve questionar um pouco mais o motivo da dor? Por exemplo, quando você sente uma dor no joelho, aí você vai ao médico, fala ao médico assim, tá, você está com uma artrose, por isso que você tem dor no joelho. Aí a gente aceita que o médico está falando, porque ele é superior, ele tem conhecimento para isso, né? O profissional da área de saúde ou qualquer outro profissional que tem habilidade para aquele assunto, ele é superior, a gente não vai ficar discutindo com ele. Mas a gente tem que fazer um pouco de questionamento, mesmo que seja interno mesmo, e questionar assim, tá, mas se eu tenho uma artrose no joelho, eu não tenho artrose no outro joelho, só um joelho envelheceu, o outro não envelheceu, então quer dizer, se a dor é da artrose, não seriam os dois joelhos que teriam estado doendo? E às vezes também, às vezes você sente dor no joelho e outra semana você sente dor no outro joelho. Será realmente, então, que é da artrose? Será que realmente tem uma inflamação específica? Porque se um joelho está doendo um dia, uma semana, outra semana está o outro, será que é realmente disso? Ou vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa começa a sentir uma dor na lombar e vai ao médico não, o fisioterapeuta, qualquer profissional, a justificativa, vamos dizer assim, o diagnóstico seria porque você tem uma perna mais curta que a outra. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso. Aí você pensa assim, tá, mas eu tenho 40 anos e eu sempre tive a perna mais curta que a outra, por que agora que eu estou sentindo essa dor? Será realmente que é devido a isso? Ou é isso mais alguma coisa? Então, são questionamentos que eu sempre tento colocar aqui para vocês, para não questionar, para não só simplesmente aceitar aquilo que o médico está dizendo. Porque a dor no lombar, por exemplo, ela pode estar vindo de uma outra região, que normalmente isso acontece, é muito difícil, só da lombar ter problema.
pode estar vindo devido a uma cicatriz que teve no abdômen, por causa de uma cirurgia, pode estar vindo de diafragma que está contraído, que está no torno lombar, uma dor na torácica ou no pescoço, pode ser no estômago ou no ombro do estômago. Então, assim, ou um trauma ou uma entorse que você teve no pé e refletindo agora, entendeu? Então, pode ser várias coisas. Então, esses questionamentos devem ser feitos. Então, quando eu fiquei doente, que fiquei esses dias de cama, eu comecei a fazer esse tipo de questionamento. Por que as pessoas ficam com dor e muitas vezes elas fazem o que os médicos falam, tomam um remédio, fazem a fisioterapia, mesmo a fisioterapia que talvez não seja ideal, que trata somente o sintoma e o local da dor, mas faz a fisioterapia, e mesmo assim a dor não passa. A mesma coisa, vou colocar no meu exemplo. Eu fiz tratamento que o médico mandou durante 10 dias, melhorei, e depois a sinusite, a tosse, tudo voltou, tive refluxo e várias consequências dos medicamentos. Mudei de tratamento, fiz outro, fui ao médico novamente, passou outro tipo de medicamento, melhorei um pouco, mas não melhorei, e fiz 4 tipos de tratamento e ainda estou dessa forma. A pergunta é, por que eu estou precisando ficar dessa forma? Por que eu estou precisando ficar doente? E esse ponto pode ser que vocês fiquem um pouquinho meio, assim, meio que fala, meio desconfiado do que eu vou falar para você. Mas toda dor ou doença, ela tem uma utilidade. Por exemplo, vou dar o meu exemplo novamente. Uma semana antes de começar a ficar doente, eu estava muito cansada. E eu falava assim, ai, meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais, estou cansada, eu estou precisando descansar, eu estou cansada, está muito pesado, eu preciso descansar. Eu falei uns 3 dias direto sobre isso. Depois, quando eu me dei conta, eu falei assim, nossa, eu estou falando demais, que eu estou cansada, algo não vai acontecer, eu vou acabar ficando doente. E dito e feito, 5 dias depois eu estava gripada, e falei assim, pronto, só existia uma forma de eu descansar, que era ficando doente. Porque a gente sabe, a gente não pode parar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas estão chegando, e não tem como parar, mesmo as coisas, a gente está cansada, estressada, não dá para parar. Então, uma única forma que o corpo achou de resolver esse problema foi trazendo uma doença ou uma dor. Então, muitas vezes a gente fica com dor e doente e não melhora porque precisa descansar. O corpo foi assim, da forma que o corpo achou para resolver esse problema. Só que o meu, por exemplo, está bem prolongado do que eu imaginava. Então, eu parei de fiz uma outra análise. Por que eu ainda não voltei? Por que eu não melhorei ainda? Eu parei e pensei assim, tá, o que está acontecendo na minha vida para poder eu estar doente? E eu cheguei à conclusão que, para mim, eu estava querendo mudar muita coisa, não estava mais satisfeita da forma que as coisas estavam acontecendo. E eu não estava conseguindo elaborar isso. E eu resolvi fazer umas mudanças na minha vida profissional. E o corpo reclamou de novo. Porque toda vez que a gente decide crescer, ou decide mudar, decide fazer uma coisa diferente, a vida traz dificuldades para ver se a gente realmente está querendo mudar. A mesma questão, por exemplo, se você está com uma dor nas costas e você quer melhorar, será que basta você ir ao médico, tomar medicamento e fazer fisioterapia? Ou você precisa mudar hábitos da sua vida para que isso tudo mude? Porque não adianta, às vezes, você fazer tudo isso, mas não fazer uma atividade física, ter uma vida sedentária, não beber água adequadamente, não ter uma alimentação adequada. E mudar o hábito é muito complexo. E nós, seres humanos, queremos coisas imediatas. A gente não quer passar por um processo. A gente, às vezes, está anos com aquele problema e quer resolver 5 dias, um dia. Quantas vezes a gente vai para a internet em busca de movimentos e exercícios que aliviam dor imediata?
acreditando que poderia fazer lá esses exercícios uma vez por dia ou durante um dia, e todos os problemas vão sumir, a só não vai ter mais dor. É uma coisa meio que não tem lógica. A gente falando assim, fala assim, não, isso é muito lógico, mas essa lógica, a gente parece que não absorve isso. Você quer aquele ditado, né? Você quer ter um resultado diferente fazendo tudo a mesma coisa? Como? É impossível. Então, é necessário fazer uma certa mudança na vida. E tudo isso tem um processo, nada é rápido, aquela questão de imediatismo, né? A gente pode até dar um pulo, melhorar rapidinho alguma coisa, mas se não foi bem feito, vai cair e vai voltar. Entendeu? Então, esse é um processo que nós, seres humanos, queremos acelerar e não tem como. Então, o importante não é só fazer o tratamento adequado, mas mudar os hábitos para que isso continue e até melhora, porque a alimentação é fundamental. Se você tem um problema de estômago e o estômago pode estar interferindo na sua dor nas costas, tem que melhorar a alimentação. E mudar o hábito, não é melhorar o hábito só aumentando para a dor passar. Não, porque se você continuar com o hábito ruim, você vai continuar com dor mais tarde, ou ela vai voltar. Então, é questão de hábito. Será que nós queremos realmente mudar o hábito? Ou só queremos, a gente fala que quer mudar, mas será que o querer mudar é só porque não quero essa dor, então eu quero mudar, eu não quero essa dor, mas será que a gente está preparado para mudar a vida para que isso aconteça? E uma outra coisa que a dor... Aliás, vou pedir para você fazer um exercício muito interessante e vamos ver se você vai ter coragem, porque vai mexer com muitas coisas. Eu, quando fiz esse exercício, eu fiquei com muita raiva. E, aliás, na verdade, eu não acreditei muito nesse exercício. Depois eu comecei a analisar melhor ele e eu fui com muita raiva, mas fiquei com muita raiva de mim, pelo comportamento que eu estava tendo. Então, eu vou pedir para você pegar lá um papel mesmo, papel na caneta, e pegar o papel e fazer um risco, na vertical, outro na horizontal, como se fosse fazer uma tabelinha. E escrevesse de um lado, em cima, escrevesse assim, o lado ruim da dor. E escrevesse lá, logo embaixo, nessa parte, vamos colocar assim, a parte esquerda, né, você vai escrever assim. Vai pensar, na verdade, em sentir tudo aquilo que você acha de ruim, o que você está passando, inclusive, com essa dor que você sente. Você não consegue, só de sentir dor já é ruim. Então, escreva, sentir dor está me incomodando. Não consigo ficar muito tempo sentado, não consigo deitar, não consigo dormir direito, não consigo fazer minha atividade normal, não consigo comer, não consigo pegar meu filho nem meu neto no colo, não consigo trabalhar, me tira a concentração por causa da dor. Vai escrevendo tudo aquilo que você vai que a dor está te atrapalhando, de ruim mesmo. E acerta, dependendo do nível que se você está de dor, até impedir de você passear com a sua família, impedir de você participar de reuniões familiares, inclusive você acaba se sentindo muito mal, porque você está constantemente com dor, você só sabe falar sobre dor, entendeu? Então, a dor, ela vai chegando a um nível que acaba prejudicando realmente a vida da pessoa toda. Então, escreva tudo isso desse lado do papel. Tudo que a dor é ruim para você. Depois disso, do lado direito da folha, você vai escrever lá em cima, o lado bom da dor. Aí você vai falar para mim, Márcia, agora você ficou doida. Como que tem um lado bom da dor? A dor é só ruim, não tem coisa boa da dor. Aí que agora você pode ficar um pouquinho de raiva de mim, porque vai doer um pouquinho no coração. Isso daí porque doeu para mim muito quando eu fiz esse tipo de exercício. Eu vou explicar uma coisa boa da dor. Na verdade, vou falar uns 3 itens da dor, mas vou começar com o que é. A dor, ela aparece no nosso corpo para mostrar que há algo errado nele. Então, muitas vezes a gente sente um pouquinho de dor, fala assim, se eu estou com um pouquinho de dor, vou deixar para lá, vou cuidar da minha vida, tem outras prioridades, né? Às vezes a gente não para mesmo, porque a dor não está suficiente para fazer a gente parar. E a gente vai deixando.
Mas se ela existe ali, é porque existe algo errado no nosso corpo. Existe alguma coisa acontecendo já que está te comunicando, ó, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. Então, a dor tem esse lado bom para mostrar que algo ruim está acontecendo no seu corpo, que é necessário você olhar para ele e investigar essa dor nesse aspecto que eu sempre comento, que não só a questão local da dor, mas verificar o que está acontecendo com o corpo como um inteiro, como um todo. Agora vem a parte mais complexa. Lembra quando eu comentei que eu reclamei muito, estava cansada, e que eu verifiquei que eu ia acabar ficando com dor, ou seja, eu pedi para ficar doente. Essa aqui é a verdade. Se a gente for falar bem no cru aqui, eu pedi para ficar doente. No momento que eu falei que eu não gostava mais, eu estava cansada, e o corpo reagiu, eu falei assim, então eu vou fazer você descansar, ficando doente. Isso é muito comum acontecer. Quantas vezes você não está exausta, cansada, querendo parar, mas não pode parar, não pode, porque a vida depende do seu trabalho, a vida depende do que você está fazendo. E aí você começa com uma dor. E às vezes você ignora mesmo a dor, que já é um fato ruim, você já devia já ir direto tentar resolver a causa. Mas você precisa dessa dor para poder parar, para poder fazer com que as coisas, você pare um pouco e pense. E não é só pensar no que está acontecendo com o seu corpo internamente, mas o que está acontecendo com a sua vida. Então, igual eu falei que eu verifiquei que tem muitas coisas que eu não quero mais na minha vida, a mesma coisa pode estar acontecendo com você. Talvez você não queira mais certas coisas, não está conseguindo lidar com isso, e o corpo começa a reclamar, falando, ó, tem algo errado, vão dar uma olhada para isso. E a gente não olha. Às vezes a gente olha no interno, procura o médico, mas não olha o externo. Não olha o que está acontecendo para que essa dor apareça. E é muito, mas é muito comum. O consultório é muito, tanto que eu sempre lido com essa parte também, porque se eu não lidar com isso e elaborar essa parte para a pessoa, ela pode vir a ter novamente a dor, que vai virar um ciclo. Então, ela precisa olhar para que ela precisa mudar na vida para ela se libertar realmente da dor física e não ter interferência, de novo, do meio externo, da família e tudo mais. Mas uma outra coisa que me doeu mais ainda do que isso foi quando eu verifiquei, mas não na questão da dor, mas em outras situações, de que eu precisava de uns problemas, ou precisava, inclusive agora da doença, por exemplo, também, de ir um pouquinho de celular tocando, de um pouquinho de atenção. Porque quando a dor veio e a gente ficou doente, o que acontece? As pessoas olham para a gente. Assim, nossa, a Márcia está passando com esse problema, ela está doente, será que ela está precisando de alguma coisa? Ela está precisando lá que eu leve um remédio, ou eu faça uma comida para ela? Sabe uma coisa nesse sentido? Muitas vezes as pessoas estão no processo tal de dor que realmente precisam de mais atenção, principalmente as pessoas mais idosas, às vezes, né? E às vezes a família às vezes não dá tanta atenção, não está dando tanta atenção, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho, até você mesmo às vezes não dá atenção. E aí quando você fica doente, as pessoas olham mais para você. Então, muitas vezes a gente está precisando de um pouco de atenção, em vez de falar, ou em vez de mudar alguma coisa, ou em vez de ter uma conversa com a pessoa que você precisa, para falar tudo aquilo que você está sentindo e o que você precisa dessa pessoa, às vezes a gente não tem coragem e acaba jogando isso para o corpo e acaba também ficando com a dor. Então, essa parte que é mais doída, porque para mim foi doída, porque eu me enxerguei literalmente nisso. Eu vi que assim, poxa, eu estou me fazendo, que eu falava uma palavra muito pesada, que eu acho, eu estou me fazendo de vítima, para as pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, Márcia, você é coitada, você está precisando de ajuda.
E isso me doeu tanto, que eu fiquei tanta raiva, mas eu fiquei com tanta raiva de mim pela essa atitude, que eu quis mudar tudo radicalmente e estou tentando mudar muitas coisas. Isso nós todos temos, todo ser humano tem esse lado, que às vezes pode estar mais aflorado, dependendo do que a gente está passando. Mas o importante é justamente isso, gente. Olhar, dar uma olhadinha para isso e ver o que está na sua vida que você está precisando mudar. Então, faça esse exercício aí, coloca no papel, desse lado aí, o que está acontecendo? Qual o lado bom da dor que você está sentindo? Faz uma análise. Aonde é que você precisa mudar a sua vida em termos de família, em termos de relacionamento? O que você precisa? Porque às vezes a gente, uma fase em que a gente fala com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai, dá tanta diferença que isso já ajuda na dor e já mostra, olha, eu não preciso dessa dor aqui. Isso tudo, gente, é uma parte emocional, tá? Isso não quer dizer que você não tem uma dor física, não, isso estou querendo dizer, você pode ter um problema físico, um diagnóstico, não, isso não é essa questão, mas é uma combinação, porque a dor tem uma utilidade, ela tem uma utilidade. Então, ouça isso com muito carinho, sem muito, eu falo para vocês não criticarem tanto, não questionarem tanto, mas questionem o que eu estou falando, no sentido, deixa eu ver o que ela está falando, será que isso cabe para mim? Então, esse é o objetivo desse trabalho de analisar a utilidade da dor, que muitas vezes, mesmo fazendo tratamentos bons, a dor não vai embora, entendeu? Porque tem uma outra utilidade, meio que emocional, vamos dizer assim, para a doença e para a dor. E eu vou, lógico, passar um exercício, porque é esse que é o mais importante para poder aliviar a dor, um exercício para aliviar a dor no pescoço e na lombar. É muito importante, sempre, gente, pensa o seguinte, é muito importante trabalhar essa parte torácica aqui, ó, essa região aqui. É o meio, entre a coluna, entre o pescoço e a lombar tem a torácica. A cervical, né, que é o pescoço, e a lombar, é a parte da coluna que mais movimenta. Você vê que o pescoço faz movimento em todo lugar, a lombar também, a gente roda, vira, baixa, e essa parte de cima da torácica, ela é mais fixa, vamos dizer assim. E tanto que os problemas acontecem mais nessa região lá de baixo, por causa do excesso de movimento. Quando essa torácica está um pouco mais fixa, um pouquinho de disfunção, que a gente chama, as vértebras não estão movimentando tão direitinho, podem dar problemas também na cervical e na lombar. Então, sempre que você está com essa dor, é necessário trabalhar a torácica, independente de qualquer outra disfunção que possa vir a ter também, porque o problema nunca é um só, a causa, melhor dizendo, nunca é uma só. Sempre tem mais causas, tá? Então, hoje, pega lá uma toalhinha de banho, a minha já está aqui, ó, nós vamos fazer um exercício com a toalha e depois com o diafragma, que não tem jeito. Temos que sempre estar trabalhando o diafragma, porque o diafragma é essencial, porque ele está tenso, principalmente pelo estresse, principalmente quem já está com uma dor mais crônica, que era dor crônica de acima de 3 meses. Inclusive, tem um vídeo meu muito bom de explicação sobre dor crônica, depois eu vou deixar na descrição aqui, para você ir lá assistir. Então, vamos lá, separa a sua toalha, vamos lá fazer o exercício. Vou baixar aqui minha câmera para poder pegar aqui o tapetinho lá. Deixa eu tirar a cadeira do lado. Então, ó, você vai pegar a toalha, vai dobrar no meio, vai dobrar no meio de novo e vai enrolar, vai fazer um rolinho. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Nós vamos colocar nessa região da torácica, desta forma, e deitar por cima, tá? Então, vamos lá. Vai ficar bem debaixo do peito. Bem debaixo do peito. Não é uma posição cômoda, vai incomodar um pouquinho,
E respira, estou ajeitando aqui ainda. Se a cabeça não conseguir encostar no chão, por causa da curvatura que você deve ter, a mais acentuada, pode colocar um travesseirinho para ficar mais relaxado, tá? Ou se ficar muito cômodo, também pode colocar o travesseirinho, mas não pode ser alto demais, não, senão o efeito não vai fazer toalha, tá? Ou se a toalha também estiver incomodando demais, pode diminuir um pouquinho o rolo, fazer ele menorzinho. Mas vai sim incomodar um pouco. Então, fica nessa posição. Vamos ficar nessa posição durante 1 minuto, mais ou menos. Mas depois você pode ficar mais tempo se o seu corpo estiver pedindo essa posição, estiver melhorando mais, tá? O tempo, igual eu sempre expliquei, o tempo é relativo. Cada um vai fazer o tempo que o seu corpo pedir. No início, como eu falei, é um pouquinho incômodo. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para respirar, então está um pouquinho difícil para mim aqui. Mas vou esperar um pouquinho, só um minutinho. Puxa o ar e solta, que eu estou precisando respirar aqui, que meu nariz está entupindo. Já vamos contar, tá? A tendência é desse incômodo passar. Se ele não passar, em alguns segundos, você sai da posição, mas ela é realmente um pouquinho incômoda, tá? Então, tenta ficar nela. Agora, se estiver piorando, aí você sai mesmo da posição, que não vai ser bom para você, não. Então, puxa o ar e solta, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Relaxa todo o seu corpo, deixa as pernas dobradas de preferência, tá? O meu já está começando a aliviar. Aqui nós estamos fazendo uma certa mobilização das vértebras torácicas, onde normalmente tem uma certa disfunçãozinha que faz com que a cervical lombar trabalhe demais, dando dor nessas regiões. Puxa o ar e solta, vai relaxando. Agora já está ficando bem melhor. Eu já até nem sei mais se deu 1 minuto. Mas agora que está começando a relaxar o meu. Mas se você, como eu falei, se você quiser continuar, fica aí, pausa o vídeo, depois você continua assistindo o resto. Pronto, e para sair da posição é só girar um pouquinho de lado e tirar a toalha. Agora vamos trabalhar o diafragma, que é muito importante. Vou levantar minha blusa. Aqui nós temos as costelas, ó. Logo aqui temos as costelas e abaixo das costelas nós temos o diafragma. Eu vou levantar, acho que não está dando para vocês verem direito que não. Ó. Aqui tem as costelas e logo abaixo o diafragma. Nós vamos fazer justamente isso, ó. Passar a mão por debaixo das costelas, passando os 3 dedos assim, ó. Inclusive, acho que vou fazer até aqui mesmo. Vocês fazem deitado, tá bom? Ó. Pode fazer com as 2 mãos ao mesmo tempo. Dessa forma, ó. Fazer umas 10 vezes, da boca do estômago até na lateral do corpo. Por debaixo das costelas. Ó, do outro lado. Vai ficar vermelho, é normal. Tem uma epidemia, ó. Logo abaixo da costela, tá? Não é em cima dela, é logo abaixo, ó. Ó. Pode fazer 10 vezes de cada lado.
Pode fazer ao mesmo tempo. Esses exercícios que eu estou mostrando, essas técnicas que eu estou mostrando aqui, eles fazem parte do meu programa da dor nas costas ao alívio em 21 dias. São mais de 60 técnicas e movimentos, onde eu explico tintim por tintim e você vai acompanhando comigo e fazendo. São 21 dias, mas na verdade eu dei 23 dias de exercícios. É muita coisa e é impossível você não aliviar a dor, porque são muitas técnicas iguais essas que eu estou passando aqui para você. Eu vou deixar o link também do programa da dor nas costas ao alívio, 21 dias, também na descrição. É um valor muito pequeno, sai R$ 25 por mês, onde você tem acesso por um ano de gravação, que está gravado na QIFI. E lá dá para você ter acesso durante um ano. Então, dá para você assistir várias vezes e ir alterando o seu tratamento, o programa de tratamento que você mesmo pode fazer. Pronto. Faça esse exercício do diafragma deitado, tá? Que é muito, muito melhor. E se você quiser participar lá da comunidade da Dora Olímpica, a comunidade do WhatsApp gratuito, é só vou deixar no link ali também e você é só clicar e participar. E é isso. Então, semana que vem, se Deus quiser, estarei na terça-feira, às 20 horas, lá na comunidade, dando aula lá. E eu convido vocês a participarem. Até mais.